Quiz de tecnologia para leigos no assunto. Vamos lá. O que é JavaScript? Um sistema operacional, um tipo de café, uma linguagem de programação. JavaScript é uma linguagem de programação. Yes! É bem conhecida, inclusive, e muito utilizada. A maioria dos sites que a gente acessa tem JavaScript, certo? Está sendo utilizado JavaScript. Inclusive, quando se desativa o JavaScript, que você pode desativar se você quiser, no seu browser, no seu navegador, muitas coisas vão parar de funcionar nos sites, inclusive coisas que rastreiam, né? Então, quando esses sites que bloqueiam rastreamento, normalmente eles bloqueiam essa linguagem de programação aqui, o JavaScript, que foi onde os programadores fizeram todo o esquema para rastrear você, entendeu? É só um exemplo isso. O JavaScript é uma linguagem incrível que dá para fazer infinitas coisas. Vamos para a próxima. O que é uma VPN? Um software de edição de vídeo, um dispositivo de armazenamento, uma rede privada virtual. VPN está na moda agora, né? Será que você sabe o que é uma VPN? Bom, uma VPN é uma rede privada virtual, certo? Ou seja, nada mais é do que um esquema para fazer você se conectar com uma certa segurança com os outros dispositivos da rede, certo? Com os outros computadores. A internet nada mais é do que um monte de computador conectado, certo? Só que quando a gente se conecta, está assistindo, por exemplo, um vídeo no YouTube, a gente está se conectando com um servidor e outras pessoas podem estar se conectando também. Então, o que acontece é, o YouTube, por exemplo, está sabendo da onde eu estou me conectando, a região, sabe o meu número de IP, sabe um monte de coisa. Então, quando você tem uma rede privada virtual, é o quê? É um software que faz um esquema para que fique protegida essa conexão, né? Então é como se não desse para saber exatamente quem está conectando, saca? É mais ou menos um telefone sem saber as pessoas que estão por trás dele, sabe? Tipo, então todo mundo pode falar, mas ninguém sabe quem está falando o que e nem de onde vem, coisa assim, certo? Então é uma rede privada virtual, uma VPN. Beleza, próximo. O que é HTML? Bom, essa é muito simples, né? Uma linguagem de programação, um tipo de produto químico, uma linguagem de marcação. O que acontece? HTML é uma linguagem de marcação. Muitas pessoas confundem achando que HTML é uma linguagem de programação e não é, tá? HTML é uma linguagem de marcação, apenas para você marcar as coisas na página. Lembrando que não existe página sem HTML, né? Enquanto existe aí um monte de brigas, né, ano após ano, de qual linguagem é melhor, linguagem nasce, linguagem morre, a linguagem de marcação, HTML, ela simplesmente não vai morrer. Ou seja, é a coisa mais simples de qualquer linguagem que você conheça e é uma que não vai morrer e não tem concorrência, assim, direta, porque é uma linguagem simples para marcação e que toda a página da web depende dela. Qualquer página que você está vendo tem HTML, porque é a forma do browser entender a página, de ler a página. É como se fosse a linguagem nativa, podemos se dizer assim, do browser, ou seja, sem isso ele não sabe montar a página, sabe? Então por isso que é uma linguagem de marcação, né? Você marca a página para o browser ler, saber ler. Vamos lá, próximo. O que é um firewall? Um firewall é um dispositivo de armazenamento, um dispositivo de entrada, é um software ou hardware para proteção. É um software ou hardware para proteção, certo? Vamos lá, clicar. É isso aí. Então o que acontece? O firewall, como o próprio nome está dizendo, né, é um software, ou seja, um programinha que a gente pode instalar no servidor, ou pode ser um hardware também, configurado, para tentar impedir certos ataques aos servidores. Então isso é muito comum nos servidores web, você tem um firewall. Então pensa da seguinte forma, quem provavelmente usa aí o WordPress, que é esse sistema CMS muito conhecido no mercado, deve entender um pouco mais de firewall. Por quê? Porque o WordPress é mega atacado. Quando você constrói um site no WordPress, e se você vai dentro do servidor ver os ataques, você vai ver que o dia inteiro ele está sendo atacado, né? É bem comum isso. Principalmente se a URL, o domínio, for um pouco mais conhecido. Se a URL for muito nova, pouco conhecida, pode ser que está tranquilo, mas se a URL for um pouco conhecida, você vai ver que durante o dia todo está havendo ataques, certo? Normalmente de robôs, né? Mas está havendo ataques.
E aí o firewall é uma medida de segurança que você coloca, um software, um hardware, para tentar bloquear esses ataques, né? Por isso que eu desenhei um muro, para tentar bloquear os ataques, o fogo que vem de fora, né? Ok? Vamos para a próxima. O que é um servidor web? Um tipo de conexão de internet, um dispositivo de armazenamento, um software que processa requisições HTTP. Claro, é um software que processa requisições HTTP. Ou seja, um servidor web nada mais é do que um programa, que pode ser um software, programa, da melhor forma que você quiser chamar, que gera um ambiente, né? E aí gera a possibilidade de processar as requisições HTTP, ou seja, a comunicação com outros computadores. Então, normalmente, se você vai criar um site, por exemplo, vamos supor, se você vai criar um site no seu computador, você provavelmente vai ter que utilizar um servidor, né? Se você utilizar qualquer linguagem básica de servidor, aí, tipo PHP, por exemplo. Você vai ter que ter um servidor. Por quê? Porque senão não tem como ter a interpretação, ou seja, o ambiente, não tem como interpretar o que você está fazendo. Ou seja, você vai digitar um código, seu computador não sabe o que você está fazendo. Então você precisa gerar esse ambiente para que ele saiba o que você está fazendo. E depois você pode querer fazer conexão com outros servidores, certo? A internet é assim, você sempre quer fazer conexão com outros servidores, outros computadores. E aí é o momento que você tem a requisição HTTP, ou seja, ele consegue se comunicar. Então nada mais é do que gerar um ambiente e uma comunicação. Isso é um software que faz isso. Muito conhecido no mercado alguns, que o pessoal costuma usar muito, né? É o Champ, tem o AMP e eu acho que tem um LAMP. Enfim, eu uso muito o Champ, beleza? Beleza, isso é um servidor, é isso que é um servidor web, um software que processa requisições, beleza? Vamos para o próximo. O que é um algoritmo? Uma sequência de instruções, um sistema operacional, um tipo de hardware. Um algoritmo é uma sequência de instruções. O que acontece? Nada mais é do que um passo a passo. As pessoas têm bastante dificuldade de entender o que é um algoritmo. Mas nada mais é do que um passo a passo. Inclusive nas faculdades, nas escolas, quando vão ensinar algoritmos para as pessoas, elas tendem a dar vários exemplos práticos do dia a dia, né? Só que acho que acaba ficando muito abstrato, as pessoas continuam meio sem entender. Porque eu acho que na cabeça das pessoas, o algoritmo é algo muito além do que de fato é, né? Então nada mais é do que uma sequência de instruções mesmo, sabe? Então, por exemplo, quando você vai tomar água, você tem um algoritmo. Inclusive, os nerds costumam brincar com isso. Às vezes o nerd vai almoçar e fala assim, cara, errei no meu algoritmo hoje de almoçar. Por quê? Porque ele sempre vai, pega o prato, primeiro passo, depois ele coloca o feijão, segundo passo, depois ele coloca o arroz, terceiro passo. Nesse outro dia ele errou, ele foi por outro lado, pegou primeiro o arroz, então ele inverteu o algoritmo dele, agora ele está pegando feijão e depois ele está pegando, entende? Então esse passo a passo que é para qualquer coisa existente no universo, tudo tem um passo a passo, né? um quadro a quadro, qualquer passo a passo você pode dar o nome de algoritmo, certo? Só que normalmente o algoritmo é mais utilizado na matemática, né? Essa forma de falar é mais utilizada na matemática e na programação, certo? Mas o que quer dizer é exatamente isso. Está se propondo uma sequência de passos, de instruções. Faça isso, depois faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Enfim, é simples assim o algoritmo, certo? E beleza? Vamos lá para a próxima. O que é a inteligência artificial? Bom, está na moda a inteligência artificial, né? Um dispositivo de armazenamento, uma rede social interessante, um conjunto de técnicas que permitem que as máquinas realizem tarefas inteligentes. Essa ficou fácil, né? Claro que é um conjunto de técnicas que permite que as máquinas realizem as tarefas de forma inteligente, né? Podemos se dizer que de certa forma são algoritmos também, né? Porque no core de uma inteligência artificial tem algoritmos. Depois tem os próprios algoritmos dela, né? Dependendo de que tipo de inteligência artificial é essa, né? Ela de repente pode criar um próprio algoritmo, ela mesma, né? O que é um código-fonte? Um tipo de letra, um sistema operacional, um conjunto de instruções escritas em uma linguagem de programação. Um tipo de letra, um sistema operacional, um conjunto de instruções escritas em uma linguagem de programação. Certo? Isso aqui é simples, né? Então, independente da linguagem que você colocou, por exemplo, a gente acabou de ver HTML, que não é uma linguagem de programação, né? Mas a gente também pode pegar um monte de arquivos HTML e dizer que é o código-fonte, certo?
Ou seja, você escreve um código lá numa linguagem de programação qualquer. Vai lá os arquivos. Você escreve o seu código, tem um arquivo. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. E aí você tem um código fonte, né? Que é o código fonte que gera toda a inteligência do seu sistema, do seu aplicativo, da sua aplicação, o que quer que seja, né? Então, o conjunto de arquivinhos aí com algum código escrito se torna um código fonte, certo? A gente pode utilizar, normalmente se utiliza isso quando o código é fonte mesmo, sabe? Ou seja, é a matriz, né? Dentro da área, pelo menos assim, eu vejo dessa forma, né? Não se fala assim, por exemplo, código-fonte para um conjunto aleatório de arquivos que tem código escrito, né? Normalmente é porque o código é realmente o fonte, é o código primordial, é o core daquela aplicação, né? Normalmente se usa nesse contexto, pelo menos é o que eu mais vejo. O que é Bluetooth? Bom, um tipo de cabo, um software de edição de vídeo, uma tecnologia de comunicação sem fio. Na verdade brincadeira, é uma tecnologia de comunicação sem fio. Essa é fácil, né? A maioria das pessoas em algum momento usou Bluetooth aí na vida, certo? Na verdade, quando você usou Bluetooth, você não conectou nenhum cabo, né? Você só foi lá no seu celular, ligou a opção de Bluetooth, o outro aparelho ele está programado para reconhecer aquilo via hardware e software, né? Ou não, você comprou algum adaptador, enfim. Os aparelhos se comunicaram sem nenhum fio, certo? Então é uma comunicação sem fio, ok? Isso é o Bluetooth. O Bluetooth costuma ser muito utilizado hoje em dia para fones de ouvido, né? Fones de ouvido sem fio, certo? Então aí a gente põe os fones, configura no celular e consegue ouvir diretamente no fone sem nenhum fio. E, mais ou menos hoje em dia é bastante famoso por isso, o Bluetooth. O que é Linux? Uma rede social, um tipo de hardware, um sistema operacional de código aberto. Bom, essa é fácil, Linux é muito famoso. Um sistema operacional de código aberto. Então o que acontece? Existem os mais famosos do mercado, famosos, tá? Eu não vou falar, existem infinitos sistemas operacionais. Os mais famosos é o Windows e o Linux, certo? Só que o Linux na verdade, o Linux existe 1 milhão de sistemas que derivam do Linux. Né? Tem um monte de sistema por aí que as pessoas não fazem nem ideia e deriva do Linux, né? Então, assim, mas de forma geral, Linux é um sistema operacional de código aberto. Quando fala código aberto, significa o quê? E é por isso que tem tanto sistema que deriva dele, porque qualquer pessoa que tenha conhecimento de programação, ou até quem não tiver, pode também, mas não vai conseguir, né? Mas quem tiver o conhecimento de programação, pode simplesmente ir lá num repositório, por exemplo, o GitHub, que é um lugar que tem os códigos guardados lá, tá? Você pode ir lá pegar esse código para você e fazer o que você quiser com ele. Então concorda que se esse código está lá guardado para qualquer pessoa pegar, muitos programadores ficam motivados a pegar e mudar o código, certo? É a mesma coisa com qualquer outra área da vida. Se uma pessoa, um arquiteto, ele vê uma casa, se inspira, ele adoraria poder pegar pedaços daquela casa e fazer modificações, modificações dele, que ele acharia que ficaria mais bonito, mais usual. Entende? Todo profissional é assim. O mecânico vê um carro, ele imagina como ele poderia fazer modificações de melhoria. E assim com os programadores, eles verem um código, eles imaginam como eles poderiam melhorar ou fazer aquilo servir a outros propósitos, né? Então, o Linux é famoso e muito utilizado no mundo todo por causa disso, porque ele é de código aberto, todo mundo pode pegar o código dele e fazer o que quiser, certo? E é por isso que tem tantos sistemas operacionais baseados em Linux, ok? Beleza? Então é isso, acabou por aqui o nosso quiz aqui, né, de tecnologia para pessoas leigas no assunto, né? Por favor, se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta, por favor, se você gostou desse tipo de vídeo, porque eu faço vários testes para saber que tipo de vídeo vocês que gostam do canal, que estão no canal, ou vocês que chegaram no canal agora, curtem, certo? E aí, baseado nos feedbacks, que eu faço outros vídeos semelhantes, ok? Faz esse favor para mim, valeu, obrigado e tchau!